Você sabia que pode transformar completamente o seu negócio sem escrever uma linha de código? Hoje eu vou te ensinar como que soluções no-code podem simplificar a sua rotina e aumentar a sua produtividade. De um tempo para cá, o termo no-code vem ficando conhecido por quê? Porque é uma abordagem que a gente pode criar aplicativos, software, site e até automações de forma simples e sem precisar programar. Essa abordagem vem facilitando a nossa vida completamente e, como destaque, os maiores benefícios são a economia de tempo, a maior redução de custo com desenvolvedores e uma maior autonomia para empresas e equipes. Então, alguns exemplos práticos que a gente pode usar para automatizar o processo da sua empresa é criação de aplicativos personalizados tanto para a sua equipe quanto aplicativos que sejam escaláveis, automações de diferentes portas, desde o disparo de e-mails e geração de relatórios até as automações mais complexas como criação de agentes de inteligência artificial e muito mais. E vamos lá para o computador para eu te mostrar um pouco mais desses exemplos. Bom, vamos começar falando sobre os sites de aplicativos e software de no-code, e o primeiro é o Glide. Esse daqui é o que eu sou especialista já faz 5 anos. Assim como as plataformas no-code, ele já tem elementos e componentes que a gente fala, né, que você pode explorar cada um deles já de forma sem programação nenhuma. Então todas essas telas que você está vendo aqui no computador, no celular, são aplicativos feitos nele. Ele já tem um design bonito, então tudo que você já está vendo é literalmente você pegar uma lista ali e colocar, você pegar as imagens e colocar um botão e adicionar. Você pode entrar e explorar a ferramenta aqui de uma forma melhor. Ela é uma ferramenta, por exemplo, que você vai conseguir fazer aplicações mais internas. Então o Glide ele é muito bom para quem precisa, por exemplo, fazer um software mais interno para equipes, para sua empresa em si. Então se você tem um processo que hoje é feito numa planilha, num papel, ou é feita de forma jogada, às vezes é feita numa conversa do WhatsApp, num grupo do WhatsApp, você pode pegar e automatizar esse processo já de forma digital, tá criando um aplicativo no Glide. Então, por exemplo, assim que você desce aqui, você já consegue ver alguns modelos que a gente tem, como por exemplo, eles têm alguns modelos de portais, dashboards, CRM, né, que é a gestão de seus clientes, aplicativos que precisam de algum certo de conhecimento técnico, né, ou listas de inventários, estoques e etc. Aqui são alguns dos templates, tá? De algum dos modelos que a gente fala. Se você vir aqui em preços, ele tem alguns preços altos, tá? Confesso para vocês. Na versão grátis tem como utilizar sim. São alguns recursos limitados, tá? A partir do plano pago, que já é bem melhor. Eles têm tanto o plano anual quanto o plano mensal, mas realmente os recursos mais avançados, os melhores recursos acaba sendo os planos pagos, tá bom? Se a gente vir aqui em Resources e a gente clicar em Templates, eu vou mostrar que na grande maioria de todos os sites que eu mostrar aqui, tem essa parte de templates, que são os modelos que você já consegue entrar e já iniciar a criação de algum aplicativo, site, o que for que você for fazer, a automação, já de forma a partir de um modelo. Você já consegue criar a partir de um modelo, até mesmo para você entender primeiro como funciona a ferramenta e também entender como foi construído ali. Então isso é legal também de saber. Então assim que você desce, tem vários templates da comunidade do Glide, tá? De várias categorias aqui. Se você pesquisar, por exemplo, por Lucas Pires, são os meus templates. Então aqui já tem alguns que eles são pagos, tá? Mas que você pode até utilizar caso você queira, como por exemplo um aplicativo de chat, tanto de chats únicos e em grupo, aplicativo, por exemplo, de delivery, que a gente fala de restaurante, né? De entrega, pedido e etc. Controle financeiro, de onboarding, que são as telas iniciais. A gente tem um aplicativo de documentação, a gente tem um aplicativo que eu ganhei um prêmio aqui. Eu acabei deixando ele mais aqui para poder visualizar, né? Mas é um aplicativo que foi usado inteligência artificial para criar receitas também. Aqui você pode explorar, tá? Você pode vir aqui explorar, você consegue já clicar, por exemplo, em algum deles, por exemplo, nessa parte de dashboard, ó. Que legal. Pode vir aqui, ver template, e aqui você consegue visualizar, então, tanto na versão de celular quanto na versão de computador. E uma das coisas que eu gosto do Glide, que não tem nos outros sites que a gente vai ver daqui a pouco, é essa visão do data que a gente fala, que é a visão do banco de dados. Então, o banco de dados aqui ele é muito parecido com planilhas, né? Isso é bem legal do Glide. Ele é muito simples de se mexer, tá? Eu sou suspeito de falar. Mas ele é uma ferramenta realmente muito utilizada e ele é muito bom para isso, tá? Então você consegue vir aqui, visualizar tanto o front, né, que a gente fala, quanto o back. Então é uma ferramenta muito simples de ser utilizada no dia a dia da empresa, tá? Ela não é uma ferramenta, o Glide não é. Aqui, ó, o Glide não é uma ferramenta para utilizar para aplicativos escaláveis, né? Não é à toa que na tela de preços aqui a gente vê que tem uma tabela aqui que você consegue comparar os planos.
E o Glide existe uma limitação de linhas, tá? Uma limitação de linhas que são essas linhas aqui, ó. Então, para cada projeto, ó, você tem, na verdade, essa daqui, ó. Você tem o quê? Você tem 25 mil linhas que você pode utilizar. E se caso você use tabelas específicas do Glide, você consegue utilizar um volume maior de dados. Mas olha, 100 mil linhas, por exemplo. Tem projeto nosso aqui de clientes que em um ano e meio, já bateu 30 mil, 40 mil dados. Né? Quando a gente fala dados, são linhas que são armazenadas dentro do banco de dados. Né? Assim como vários tipos de banco de dados é feito assim, como planilhas, MySQL, PostgreSQL e por aí vai. Né? Até mesmo bancos de dados robustos utilizam esse formato. Como a gente pode ver, o Glide não é uma ferramenta que você vai criar um novo TikTok, um novo... Né? Ferramentas que são abertas para vários milhões de usuários, nem tem como, né? Tem essa versão do Enterprise aqui que eles põem que é acima de 10 milhões de linhas, mas até hoje ainda não tem uma performance muito boa, tá? A promessa desse ano de 2025 é que eles melhorem o Glide Big Tables, que eles falam que são as tabelas maiores de dados, mas ainda assim eu ainda bato meu pé que o Glide é uma ferramenta para processos internos, aplicações internas, beleza? A segunda ferramenta que a gente vai falar é a Bubble. A Bubble já está há muito tempo no mercado, muito mais que o Glide. Se eu não me engano, ela está há uns 10 anos, 10, 12 anos aí no mercado. Ela é uma ferramenta mais robusta, ela é uma ferramenta que você vai conseguir fazer muito mais coisas, só que ela tem uma curva de aprendizado um pouco maior. Por quê? Porque no Glide, a gente tem, em contrapartida, a gente tem aplicações e componentes que já estão prontos. No Bubble, você tem que criar do zero. Então, por exemplo, se é uma tela que você está fazendo assim, ó, você tem que criar foto, você tem que colocar o texto, você tem que colocar a lista, você tem que personalizar praticamente quase tudo, tá? Sendo que no Glide a gente já tem alguns componentes já prontos. A questão dos preços é a mesma coisa, você tem vários planos aqui, ó, que você pode utilizar. No plano grátis você já consegue utilizar, mas se eu não me engano você não consegue publicar o aplicativo. Você consegue publicar, mas você não consegue conectar o próprio domínio, é só a partir do plano Starter, tá? E por aí vai. Assim como as outras ferramentas, você pode vir aqui em Resources, clicar em Templates e você pode copiar algum template já para você poder utilizar e já ver como foi feito, às vezes um painel, uma dashboard, um site, né, uma aplicação para celular, por exemplo. Então você consegue clicar aqui, clicar em Preview para poder visualizar ou clicar em Get Template para poder já duplicar para sua conta e poder explorar um pouco mais. Nesse vídeo eu não vou mostrar como a gente vai mexer em nenhum deles, tá? Eu estou mostrando realmente passando por cada um deles, mas a ideia é você conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas. A próxima ferramenta que a gente vai falar é a Flutter Flow, queridinha já de um tempo para cá, né, nos últimos anos. Ela vem sendo bastante utilizada e ela vem tendo muitas atualizações semanais e mensais. É uma ferramenta que a gente consegue ter bastante coisa. Só que diferente do Glide e do Bubble, a Flutter Flow você já consegue ter, por exemplo, a exportação de código. Então você consegue exportar o código dela ou mexer diretamente no código do aplicativo. Você consegue jogar as aplicações para as plataformas, né, como Play Store e App Store, para as lojas que a gente fala. No Glide e no Bubble, diferente da Flutter Flow, a gente tem aplicativos web. A Flutter Flow tem essa opção de você testar e utilizar o aplicativo como web. Web, aplicações web que a gente fala, são aplicações que você pode utilizar já direto de um link ou no navegador ou instalar no seu celular de forma que não precise acessar as lojas para poder fazer isso. E a Flutter Flow, ela é uma ferramenta assim, onde você consegue já explorar um pouco mais das integrações e conexões, consegue fazer várias integrações com ela. Diferente do Glide e do Bubble, que você já tem um banco de dados próprio, a Flutter Flow você tem que conectar banco de dados, então como por exemplo Firebase, Supabase, Xano, são bancos de dados que a gente tem que conectar para poder integrar, né, com o Flutter Flow. Ela é uma ferramenta que você pode integrar também o OpenAI, fazer várias ferramentas. Na verdade, todas essas que eu falei e venho falando, né, o Glide, o Bubble, são ferramentas que você pode fazer várias integrações, tá? Mas a Flutter Flow ela vem sendo queridinha por conta de ser mais robusta, mais flexível e tem um design bem bonito também. Mas ela vem sendo queridinha também principalmente por conta, né, da gente conseguir exportar
o código e também colocar nas lojas. Mas tudo isso depende do que você quer fazer, né? Às vezes o seu negócio não precisa disso, como por exemplo, uma aplicação interna, né, de clientes nossos aqui da Luxo, a gente não costuma jogar os aplicativos para a loja. Por quê? Porque são aplicações que geralmente são internas. Então é um aplicativo que está fazendo a gestão, por exemplo, do RH da empresa. Não é um aplicativo que eu preciso colocar dentro de uma loja da Play Store ou da App Store ali. Por quê? Porque são só os funcionários que vão usar. Então é uma ferramenta que você vai abrir no navegador e vai utilizar ela, entendeu? Os preços dela são bem acessíveis. Eles têm os preços regionais que a gente fala, que são descontos já para o Brasil. Então, em vez de você pagar, por exemplo, $30, aqui no Brasil a gente paga 15. Muito obrigado, Flutterflow. Isso, na verdade, deveria ter em todas as ferramentas, ou pelo menos valores em reais, né? Mas isso já dá para utilizar muito bem. Na versão grátis dá para utilizar muito bem mesmo. Se você precisa já de coisas como, por exemplo, download de código, download do APK, né? Que é para você baixar o código do aplicativo para subir na Play Store, por exemplo, você já precisa ter um plano pago, né? E por aí vai. No plano Pro, você já tem outras coisas como localização como um clique. Você já consegue jogar direto para Play Store e para Apple Store nesse plano Pro. E por aí vai. Ela é uma ferramenta simplesmente sensacional. Aqui em Resources, se a gente vir em Templates, aqui você já consegue acessar no Marketplace deles já todos os templates que eles têm. Então, a minha sugestão é você pegar um template grátis aqui, duplicar e ver como foi feita a ferramenta, ver como foi feito o aplicativo, o site, a dashboard, né? E explorar realmente a ferramenta. E agora, por último, mas não menos importante, a gente tem a AppSheet, que é uma ferramenta que foi comprada pela Google um tempo atrás e que, na minha opinião, ela é uma ferramenta que não é tão robusta como as outras, mas que a gente consegue utilizar da mesma forma. E, na minha opinião, ela é muito parecida com o Glide em questão de... Ela é uma ferramenta que é mais para processos internos. Por ela não ter um design tão bonito, ela não seria uma ferramenta que daria para utilizar para milhões de usuários, por exemplo, também. Né? Se a gente descer aqui, por exemplo, ó, a gente consegue ver algumas telas dela. Né? Aqui acaba explicando um pouco mais de como ela funciona. Mas se a gente clicar aqui, por exemplo, em Templates e clicar em algum desses, por exemplo, como esse Simple Inventory, por exemplo, ó, ela é uma ferramenta mais simples. Então ela trabalha de uma forma mais diferente também, ó. O design dela é diferente. É mais simples, né? Uma ferramenta que não é, em questão de design, eu que gosto de design, ela não é uma ferramenta que, na minha opinião, ela é tão bonita assim, mas que dá para utilizar. Um dos diferenciais dela é que a gente consegue ter as integrações nativas da Google. Então a gente consegue já integrar os bancos de dados da Google, como por exemplo a AppSheet, a gente consegue utilizar os drives, a gente consegue utilizar praticamente tudo que a Google tem já direto aqui dentro da AppSheet. Mas uma das limitações que eu acho que é um pouco ruim é que ela trabalha muito melhor na visão de celular. Então a gente tem as visões que dá para explorar, por exemplo, a visão de computador dela, mas não é muito trabalhada, entendeu? Então a gente até tem uma visão, por exemplo, de computador, mas que não é tudo isso. Então, por exemplo, aqui seria algo parecido com o que seria no computador. E ela não é tão bonita, não é tão trabalhada como outras ferramentas, né? Como, por exemplo, a Glide, a Bubble, que você personaliza, por exemplo, na Bubble você personaliza o seu design. No Glide ele tem um design muito bonito para computador e para celular, ambos. A Flutterflow, mesma coisa, você acaba trabalhando o design, só que a AppSheet ela acaba sendo mais limitada na questão do design. Mas que ainda assim acaba sendo uma ferramenta sensacional também. Na questão de valores, eles têm valores em dólares aqui, né? E cada valor é de acordo com o que você realmente precisa. Se eu não me engano, tem como utilizar sim uma versão grátis dela, mas deve ser uma versão limitada. E aí a partir disso você já utiliza a partir depois do plano Starter, né? Que até então não é tão caro, mas também que conversa com a ferramenta. Ela também não é uma ferramenta tão robusta. Tá? Dá para fazer as integrações, dá para utilizar vários recursos dela, né? Onde aqui a gente consegue ver também alguns recursos que tem disponível dela, mas que é uma ferramenta que sim dá para utilizar, mas que na minha opinião seria algo mais interno. Agora falando sobre automações. Lucas, tem como fazer automação mesmo não sabendo de código? Tem, e é por isso que eu fiz esse vídeo para você também aprender um pouco mais, né, das ferramentas que a gente precisa. Então a Make, ela é uma delas, que é essa daqui que a gente está utilizando agora, ó. Ela é uma ferramenta que é simplesmente sensacional. Você vai conseguir fazer bastante coisa com ela. Tá? Você vai conseguir fazer as integrações que você precisa. E quais são os tipos de integrações que a gente consegue fazer? Se eu passo o mouse aqui, ó, e vou em Apps, a gente consegue ver que tem vários tipos de automações que a gente consegue fazer. Que às vezes são automações que
Por exemplo, mesmo que você não tenha um aplicativo na sua empresa, mas você precisa fazer alguma automação. Então, às vezes é aquele agendamento que você já consegue fazer. É uma planilha, por exemplo, que você tem, e aí você consegue conectar com várias coisas. Então, por exemplo, se você desce aqui, ó, eu consigo conectar a planilha com LinkedIn, com Gmail, com OpenAI, com ChatGPT, com Drive, com Instagram. Eu consigo fazer tudo. Então, imagina, vamos colocar esse cenário. Você tem uma planilha com conteúdos. Dessa planilha, você jogaria para o OpenAI, para o ChatGPT, né, criar uma legenda, ou até mesmo um post, né, a imagem da sua postagem. E aí, depois disso, você criaria a postagem, então, no Instagram. É possível fazer? Tudo isso é possível fazer conectando esses módulos que a gente fala, esses nós que a gente fala. Então, a partir daqui, você já consegue criar automações e já de forma rápida ali, simples. E mesmo que você não saiba, eles têm documentações que te ensinam a fazer isso também. Em questão de preços, eles começam com um plano grátis que já é simplesmente muito bom para ser utilizado. Cada módulo que passa de uma automação é contado como uma operação. Então, no plano grátis, por exemplo, você pode utilizar até 1.000 por mês. Se caso você não extrapolar, você consegue utilizar numa automação simples assim, você consegue utilizar a versão grátis até para poder testar. A partir da versão paga, né, de $9 por mês, não é tão caro também, né? Se a gente for converter por 6, vai dar em torno ali de uns 50 e pouco, quase 60 reais, né, por mês aí, o que não é tão caro, né, dependendo da automação que você precisa ser feita. Mas é uma ferramenta que é muito boa e você já consegue começar a partir de algum modelo que você tenha, né, que você queira fazer. Como, por exemplo, aqui em soluções, ó, a gente tem algumas opções de marketing, finanças, tá vendo? Onde, se eu clico em alguma delas, eu já consigo escolher processos que são feitos para esses tipos de operações. Então, eles dão exemplos, eles dão como que você pode utilizar alguns cenários base já que você pode utilizar isso, e é uma ferramenta que é simplesmente sensacional, vale a pena conferir. Uma outra que eu recomendo bastante, mas eu particularmente acho que é uma ferramenta para começar na automação no code, é a Zapier, tá? Por que começar? Eu até colocaria ela em primeiro aqui, né? Mas ela acaba sendo uma que eu comecei, depois eu fui para Make, e agora eu tô na N8N, que é a próxima que a gente vai falar. O Zapier aqui, ela é uma ferramenta que ela é muito parecida com o Make, né? Então ela é uma ferramenta que você vai utilizar e fazer muita coisa parecida. Só que em questão de preços, ela já é um pouco limitada, né? Ela, na versão grátis, por exemplo, ela já vai... eu acho ela um pouco cara pro que realmente precisa ser feito. Então, dependendo do que você vai fazer ali, acaba ficando caro, né? Porque na versão grátis, enquanto no Make tem 1.000 operações, no plano grátis aqui do Zapier tem 100 só. É tipo 10 vezes menos. Então, em questão de custo-benefício, eu não sei se vale tanto a pena, né? Mas é uma ferramenta que dá para explorar e até mesmo não é tão flexível. Ali o Canva que a gente fala, né? De onde você vai criar automação, que é algo parecido com isso daqui, ó. O Zapier, ele é de cima para baixo, né? Onde no Make, a gente tem uma visão que ela é mais aberta, quer ver, ó? Ela é uma visão assim, ó, onde a gente consegue ver para onde está indo cada coisa e etc. Mas ainda assim é uma ferramenta que eu super recomendo, se você queira começar até para explorar e ver como que é feita uma automação aqui, você pode explorar no plano grátis mesmo para ver como que é feito. E agora uma ferramenta que eu, Lucas, recomendo extremamente é a N8N, mas ela é considerada como low code, então ela não é totalmente no code, né, sem programação, já que low code é quando a gente já tem um pouco de programação, e você vai precisar utilizar um pouco de código, tá? Muito parecido com a Flutterflow, por exemplo, que é uma ferramenta que é de low code também, tá? A Flutterflow eu acho que eu esqueci de falar, mas a Flutterflow ela é uma ferramenta low code, então você precisa utilizar um pouco de código aqui, assim como a N8N. O Make, por exemplo, você pode utilizar ela normalmente, sem precisar de código e muito conhecimento técnico, mas a N8N você vai conseguir fazer muito mais coisa, e nada que um chat GPT aí consiga te ajudar, tá? Também não é um bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta que eu venho estudando e aqui na Lution a gente vem implementando em muitos projetos de vários clientes que a gente tem, e até projetos internos nossos, a gente vem utilizando bastante a ferramenta. Então assim, é uma ferramenta que, dependendo do que você vai utilizar, precisa sim de um conhecimento um pouco mais técnico, mas que, sendo estudado, você consegue implementar facilmente também nos seus processos e no que você precisa fazer, tá? Então é uma ferramenta que eu particularmente recomendo muito e que, em questão de custo-benefício, é a que mais vale a pena, tá? Mesmo que tenha um conhecimento, uma curva de aprendizado um pouco maior,
mas é a que vale mais a pena, por quê? Você não vai conseguir começar com ela de graça. Por quê? Porque para você utilizar ela, você precisa pagar um servidor, né? Então, para utilizar, enquanto que no Make e no Zapier, eles já têm os próprios servidores onde você já consegue rodar automação grátis ali, no plano grátis, aqui na N8N você precisa comprar um servidor para poder rodar qualquer tipo de automação. Mas, uma vez que você paga um servidor de, sei lá, $5 ou 5 euros, dependendo, você vai pagar de 30, 40 reais a 50 reais mês para ter um servidor, mas que você pode fazer qualquer tipo de automação, assim, das mais absurdas que você imaginar. Desde as mais simples até conexões com agente de IA. Então, realmente são automações que você consegue criar o seu próprio agente, criar um agente que vai conectar com o WhatsApp, que vai conectar com o Instagram, que vai conectar com qualquer coisa que você quiser, né? Eu tô dando exemplos aqui, mas um exemplo que a gente já teve na nossa empresa aqui é pegar dados de sites, por exemplo, de uma concessionária e trazer para dentro de um aplicativo onde ele não precisa ficar alimentando 2 lugares ao mesmo tempo. Ele alimenta só um, a gente pega as informações desse banco de dados e joga para o aplicativo e mostra dentro do aplicativo. Então, esse é um cenário simples, por exemplo, que a gente conseguiu fazer e que dá para fazer com a N8N. Bom, agora vamos para a criação de sites que você pode fazer com ferramentas no-code. Uma das mais utilizadas, aí, uma das mais conhecidas é a WordPress, tá? Mas a WordPress, na verdade, geralmente ela vem como um plugin, alguma coisa que você instala quando você compra um site, né, uma hospedagem, ele meio que já vem junto. Então, aqui eu tô dentro do site mais para a gente poder falar sobre ele, mas geralmente a gente usa ele com o Elementor. Então, o Elementor que é a chave principal aí, que é um plugin que é utilizado dentro do WordPress, tá? Aqui não tem vídeo sobre isso, mas a gente pode fazer futuramente se caso vocês queiram, tá? Como utilizar o Elementor, como utilizar o WordPress, mas tem vários vídeos na internet aí que você consegue procurar também sobre isso e ver como que faz e como utiliza. Mas, assim como as ferramentas no-code, o WordPress é uma ferramenta onde você realmente arrasta ali o botão, arrasta a imagem, arrasta o texto e você consegue fazer seu site, criar o seu site da forma que você quiser. É uma ferramenta que desde a versão grátis ou na versão Pro você consegue utilizar facilmente, né? A versão Pro é onde a gente tem elementos melhores, animação melhores, você pode utilizar HTML, CSS para personalizar cada vez mais seu site, mas a grande maioria das ferramentas de site que eu vou falar aqui, a grande maioria dá para utilizar tudo isso. A próxima é a Webflow. A Webflow ela é uma ferramenta que vem fazendo bastante sucesso. Eu vejo muito mais gente de fora utilizando, tá? Mas ela é bem complexa e ela é bem robusta assim também de se utilizar. Ela é uma ferramenta que praticamente você consegue fazer de quase tudo ou até tudo que você imaginar nela. Ela é bem famosa pelas animações que ela tem dentro do que você consegue fazer. Ela tem um editor de animação que é, assim, eu acho que eu nunca vi em nenhum outro editor de site tão complexo ou tão robusto como a da Webflow. Então, assim, os tipos de animações que você consegue fazer é absurdo, assim, é simplesmente sensacional. Algumas das animações que o próprio Webflow dá são essas animações que estão no próprio site deles aqui, ó. Conforme vocês vão descendo, ó, a gente consegue ver que existe algumas automações. Eu vou tentar descer de uma forma assim, ó. Ó, travou aqui, tá vendo, ó? Então, conforme eu vou descendo, vai fazendo as animações. Olha que legal. Então, são animações que dá para fazer com a própria ferramenta deles, tá? E posso até falar que isso daqui é bem básico, com o que realmente pode ser feito, tá? Porque realmente o editor de animações dele é simplesmente incrível, assim. É uma ferramenta muito boa, onde você consegue, em questão de preço, na própria versão grátis você consegue utilizar. Imagino que você não consegue colocar o domínio, né? O seu próprio domínio. Você só consegue utilizar a partir do plano básico deles aqui, né? A versão grátis. Tem a versão que você já consegue usar CMS, que é tipo um banco de dados que você consegue utilizar, colocar para blog, para lista de produtos, para listas que você tiver de coisas ali dentro do site a partir desse plano aqui. Mas ela é uma ferramenta que é realmente muito boa e bastante avançada também para você criar sites simplesmente incríveis. O próximo construtor de site é um queridinho que vem sendo querido aí, né, pelos designers nos últimos tempos, que é o Framer. O Framer ele é uma ferramenta que a gente até brinca, enquanto o Webflow ele é uma ferramenta que parece que foi construído por desenvolvedores, né, uma ferramenta de construtor de site ali por desenvolvedores,
A gente brinca que o Framer ele foi uma ferramenta construída, né, por designers. Então é uma ferramenta que você consegue construir sites, só que foi feita por designers. Por quê? Porque a usabilidade dele é tão simples que ela é muito parecida com o Figma. Se você é designer ou mexe com algum designer ou mexe com o Figma, sabe do que eu estou falando. Então os frames aqui é muito parecido. A lateral de como é editado, né, as seções e os elementos aqui é muito parecido com o Figma, tá? Então ela é bem simples, uma ferramenta simplesmente incrível. Esse site mesmo que a gente está vendo do Framer foi feito em Framer, então a gente consegue ver o quão bonito pode ser o design deles, ó, as animações também, tá? Não é, como eu falei, não é como o Webflow, mas você consegue fazer animações simplesmente incríveis também, como você está vendo aqui, ó. A gente tem, eu acho que tem um esquema de você passar o mouse também, tem animações com mouse, se eu não me engano, mas ó, todas essas animações, conforme eu vou rolando, ó, e aí vai tendo também isso daqui, é feito com o Framer, tá? Então tudo isso que você tá vendo é feito com o Framer. Simplesmente incrível. Assim, num site só, você faz o design, você já publica, você conecta o domínio e tá pronto. Mas, como nem tudo é perfeito, né? O preço deles também não é lá aquelas coisas. Meu Deus do céu. A gente vem para os preços personais aqui, né? Que são os preços pessoais, na verdade. A gente tem a versão grátis, mas, como sempre, a gente só consegue utilizar as coisas boas, né? A partir do plano pago. Mas eles mudaram recentemente, então tem esse preço mini aqui, ó, que eu até achei legal. Você consegue ter 2 páginas, consegue até 10 GB de bandwidth, que eu não sei exatamente o que é isso. Mas a gente consegue conectar já um domínio, então a partir de um plano pago aí a gente já consegue ter isso, né? Na versão por mês é R$55 mês, e o legal é que ele já puxa o valor por mês, né? Então aqui a gente tá vendo valores mês já em reais, né? Por ano ficaria R$28, eles estão dando um belo de um desconto então aqui, né? Se a gente desse, então a gente consegue ver e aqui você consegue comparar, tá bom? Cada um deles. Assim como todos os outros, né? Eu acabei não falando dos últimos, mas você consegue vir em Resources, Marketplace, e aqui a gente tem desde os plugins como os templates também. E aí aqui você pode explorar, olha que coisa linda, ó, esse site aqui, ó. Olha que coisa bonita. Tudo isso daqui foi feito com o próprio Framer, tá? Então você pode dar um preview aqui. Ó, isso daqui foi feito com o Framer. Consegue testar para ver como ficou, ó, as animações, o próprio design. Se caso você queira comprar, né, você consegue comprar. Ou a gente tem também os templates free aqui, né, que são os templates grátis. Então se eu entro em qualquer um desses daqui, por exemplo, ó, eu consigo já copiar para minha conta e lá eu consigo visualizar como foi feito, como eu posso editar cada coisa. Às vezes eu posso já reutilizar para uma ideia que eu tive para o meu site, né? E assim por diante. É uma ferramenta que vem sendo queridinha e não é para pouco também, porque ela é uma ferramenta simplesmente sensacional. Fica aqui minha recomendação para o próprio site da Porsche, né, que a gente fez aqui na Lution. Esse site aqui, ó, da Porsche do Rio de Janeiro, autorizada do Rio de Janeiro, foi feita em Framer e a gente fez ela mesmo que um design simples, mas bonito, e ela foi feita em Framer. Então, desde quando a gente entra dentro de um carro, tudo isso daqui que você está vendo foi feito dentro do Framer. Então, super recomendo. É uma ferramenta incrível e pode utilizar, que você vai simplesmente amar. E a última, e também não menos importante, é a tão queridinha e esquecida Wix. A gente utilizou tanto ela um tempo atrás, né, que hoje a gente vê pouco a gente falando dela. Mas ela ainda assim é uma ferramenta muito boa. Se caso você queira começar, tem muita gente que começa, né, utilizando ela, até mesmo porque ela é uma ferramenta fácil de utilizar. Assim, brincadeiras à parte, ela realmente é uma ferramenta muito boa, tá? Até mesmo em questão de custo-benefício. Por quê? Quando a gente vem aqui em preços, ó, a partir de R$15 mesmo você já consegue ter seu site. Então, realmente, é brincadeiras à parte, tá? Ela é uma ferramenta muito boa. A primeira versão do site da Lution foi feita em Wix, depois a gente partiu para algumas versões já em WordPress, né? E hoje também continua em WordPress. Mas super recomendo, tá? É uma ferramenta que você consegue vir aqui e pegar modelos aqui em templates, ó, a gente tem alguns modelos que você consegue visualizar da própria comunidade deles, tá? Que você consegue visualizar aqui
alguns modelos já, tanto na versão de computador, quanto na visão de celular também, tá? Você consegue visualizar aqui como ficou, tá bom? É uma versão, a Wix, ela é muito famosa, né? Ela foi muito famosa porque ela foi uma das pioneiras, né? Nessa criação de site no code. Então ela é uma das que está desde o começo, ela tem nosso respeito aí, mas é uma ferramenta que ela acaba sendo um pouco mais simples, né? Comparada, por exemplo, com o Framer, com o Webflow, né? Ou até mesmo com o Elementor, né? Ela é uma ferramenta um pouco mais simples, mas se caso você está começando agora, quer fazer seu primeiro site, quer explorar ali, você mesmo consegue fazer, tá? Não precisa, qualquer uma dessas que eu tô falando, não precisa de ninguém para fazer para você. Você mesmo começa ali, você mesmo já inicia o seu projeto, inicia seu software, seu aplicativo, sua própria automação, seu próprio site, você já consegue fazer tudo e você mesmo iniciar. Beleza? Bom, então como você viu, as ferramentas no-code a gente pode simplificar cada processo, a gente pode automatizar os processos de uma forma simples, fácil e rápida e também economizando bastante dinheiro, né, e tempo. Se caso você querer implementar algum desses processos que eu comentei aqui, alguma dessas ferramentas no seu negócio, não se esqueça de chamar a Lution, que a gente pode te ajudar com esse processo. Ou se caso você queira saber como implementar você mesmo cada uma dessas ferramentas, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e deixar aqui no comentário qual processo da sua empresa você automatizaria. Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.